Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Amanda Guimarães. Estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências com a lei da atração, o que eu já criei, os livros que eu gosto de ler. E hoje eu vim falar sobre como perder o medo de falar em público. Gente, eu tinha pavor de falar em público. Eu ficava muito nervosa. Eu me tremia, eu suava frio. Só de imaginar ler alguma coisa lá na frente, sabe? Ler, gente, era só pra pegar e ler. Eu ficava muito nervosa. E eu lembro que no meu TCC, né, eu sou formada em serviço social, e no dia de apresentar o meu TCC, eu fiquei tão nervosa, gente, tão nervosa, que eu queria ir embora. De tanto medo, acredita? De apresentar. E aí, conforme eu fui buscando, né, conhecimento, nessa busca pelo autoconhecimento mesmo, eu procurei investigar, né, o porquê que eu tinha tanto medo de falar em público. E eu descobri que eu tinha medo de ser julgada, das pessoas falarem de mim coisas negativas, né? Então, por esse medo me bloqueava. Só que eu tinha que perder esse medo, porque o meu trabalho exigia que eu ministrasse palestras. Então eu tinha que falar em público. E aí eu comecei a ler livros, a pesquisar sobre como perder o medo de falar em público. E eu descobri que para eu perder o medo de falar em público, eu tinha que falar em público. Simples. É o óbvio, né? Só que a lei da atração, ela me ajudou muito também nisso. Por quê? Eu tô lendo esse livro aqui, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Livro maravilhoso, gente. E eu descobri que tinha uma técnica, né, para perder o medo de falar em público. Então, intuitivamente, eu fechava os olhos, né, me visualizava palestrando, falando bem, né, conversando com as pessoas. E em seguida, no final da palestra, isso tudo mentalmente, tá? Visualizando isso, antes de dormir. E as pessoas vinham até mim me parabenizar, falando que tinham gostado da palestra, que foi muito divertido, foi muito legal, né? Que gostaram, que querem ir novamente, assistir uma palestra minha. Então, assim, eu visualizava isso tudo antes de dormir, certo? E aí, um dia antes de apresentar, né, de ministrar a palestra, eu, eu colocava a mão assim na cintura, né, e falava: Você é uma ótima palestrante. Olhando para o espelho. Você é uma ótima palestrante. Amanda, você arrasa. Você é maravilhosa, você é inteligente, você é capaz. E aí eu começava a falar palavras positivas para mim. Gente, eu fazia isso. Eu já me sentia, olha só, o sentimento. Eu visualizava, né, que a minha palestra tinha sido um sucesso. E eu me sentia como uma ótima palestrante. Eu assistia vídeos como que os palestrantes, eles ministravam as palestras. E todos eles tinham uma postura, né? Falavam bem, bem descontraído. Não, aparentemente não estavam nervosos, né? E então eu comecei a observar o comportamento deles. E eu falei: não, é assim. Agora eu já sei. É assim que eu vou me comportar, como se eu fosse uma ótima palestrante, porque eu sou. Então foi isso que eu fiz, gente. E a minha primeira palestra foi um sucesso. Foi muito legal. Nossa, foi uma troca de conhecimentos, sabe? Eu ministrei palestra para é, crianças e adolescentes de uma comunidade ribeirinha. De uma não, gente. Eu fui em 10 comunidades. Eu visitei 10 comunidades ribeirinhas.
né? E em cada comunidade eu tinha que ministrar uma palestra. E foi muito bom, gente, eu me surpreendi comigo mesma, porque eu realmente fui parabenizada no final, né? A primeira palestra em si foram com outros profissionais também da área da saúde, foram enfermeiros, foram psicólogos, foram agentes da saúde e da Secretaria de Assistência, né, do município. Foram muitas outras pessoas, foram assim umas 15 pessoas, sabe? E eles gostaram de mim, né, da minha palestra. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita porque deu certo, né? Então, eu dei aqui algumas dicas para vocês e eu vou ler um trechinho aqui do livro, né, do Neville Goddard, o Despertar da Consciência. Na página 393, ele fala sobre isso. Olha só. Você deve fazer do seu futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter esta convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. Gente, que maravilha, né? Então foi isso. Eu desejava ser diferente, né, do que eu era, porque eu era uma pessoa muito tímida para falar em público, eu tinha muito medo e eu me tornei quem eu queria ser, uma ótima palestrante, né? Então eu já visualizava isso. Eu já me visualizava palestrando, segura, confiante, né? Mas eu também estudei, tem que ter ação, né? Você não vai só ficar visualizando, sentindo que você já é aquilo e você não colocar uma ação, né? Qual foi a minha ação? Foi estudar. Eu tinha que estudar. Eu tinha que saber muito do que eu ia falar para poder eu me sentir realmente segura, né, do que eu ia falar, do que eu ia passar para as pessoas. Então, eu não fiquei só visualizando, eu coloquei em prática, né? Eu estudei, eu fui atrás, eu fiz uma ação que foi estudar. E a partir do momento que eu estava segura, me sentindo segura, eu fui lá e fiz o meu melhor. E foi assim, até além do que eu imaginei. Então é isso, gente. Uma dica para vocês aí que tem medo de falar em público, que trava, né? Tem gente assim que tem um bloqueio mesmo. Eu sei disso porque eu conheci também outras pessoas. E aqui eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência, do que aconteceu comigo. Deu certo, tá, gente? Mas assim, você tem que colocar em prática. Eu tive que fazer, né, ministrar aí mais de 10 palestras. Na última eu já estava muito boa. Assim, eu me saí muito melhor do que eu imaginei. Porque eu tinha um completo bloqueio, gente, de falar em público. E com essas técnicas de visualizar, de sentir, eu consegui conquistar meu objetivo, né, que foi perder o medo de falar em público. Ainda não sou uma excelente, maravilhosa, perfeita, né, palestrante. Eu estou no caminho, mas o medo, aquilo que me bloqueava, eu já perdi uma certa parte. Já não sinto mais tanto medo, ao ponto de não querer apresentar um trabalho lá na frente, na faculdade, de apresentar meu TCC, né, passou pela minha cabeça. Mas hoje em dia eu não fujo mais disso, não é algo que me bloqueia, né? Então é isso, gente, espero que tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o like aí. Muito obrigada por você estar aqui. Se você chegou aqui, não foi por coincidência, né? O universo trouxe você até mim, conectou a sua energia com a minha. Então eu te agradeço. Muito obrigada.